tudo bem? Vamos a mais uma aula aqui sobre as teorias de Adam Smith no livro A Riqueza das Nações. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7, o preço natural e o preço de mercado das mercadorias. Bom, vamos lá. O que é o preço de mercado e o que é o preço natural? Preço de mercado é aquele preço que está vigente na hora de você fazer a troca do produto pelo dinheiro ou a troca do produto por outro produto, ok? Então, preço de mercado é o preço que está vigorando na economia. Preço natural é aquele preço necessário para você remunerar os trabalhadores envolvidos na produção, os capitalistas que correram o risco da produção e os donos da terra, né, ou dos recursos naturais necessários para a produção daquele produto. Então você tem que fazer a remuneração dos proprietários de terra, dos trabalhadores e dos capitalistas. Você conseguiu remunerar esses três? Esse é o preço natural de um produto. O preço de mercado é aquele na hora que você for trocar o produto, o quanto aquele produto vai estar valendo, tá? O preço de mercado ele pode oscilar, ele oscila na verdade, e ele pode valer mais ou menos que o preço natural. Mas é muito comum quando você cria uma grande invenção, quando você tem um segredo industrial, correto? Quando você tem monopólios também. No monopólio, uma das características do monopólio é o preço de mercado ser maior que o preço natural. O Adam Smith fala muito isso nesse capítulo 7 aqui, que no monopólio o preço é mantido artificialmente maior do que o preço natural. O preço natural é aquele preço pelo qual você pode vender o produto e você consegue ter uma margem de lucro, você consegue remunerar a matéria-prima envolvida na produção, você consegue remunerar os seus trabalhadores. Olha que legal. Belezinha, tá? É um preço justo, tá bom? Mas o preço de mercado pode estar acima, como é no caso do monopólio, que mantém sempre os preços acima do preço natural e isso acaba prejudicando a sociedade, ok? Já no preço natural, você estaria beneficiando não só os trabalhadores envolvidos, o capitalista, os donos das terras, mas também a sociedade que estaria tendo acesso a um produto com o menor preço possível, tá? Vamos lá, o que mais que o Adam Smith fala para nós aqui, tá? Vocês têm que lembrar que nós já falamos nas aulas anteriores quais são as variáveis que compõem o preço de uma mercadoria segundo o Adam Smith, tá? Segundo o Adam Smith, o preço de uma mercadoria ele é formado pelo lucro que tem que ser pago ao capitalista, a renda da terra ao proprietário da terra, correto? E os salários que tem que ser pago aos trabalhadores. Então, salários, lucros e renda da terra. É isso que compõe o preço de uma mercadoria, ok? E aí, o Adam Smith vem falando sobre a importância da liberdade econômica para manter o preço de mercado próximo do preço natural. Que o ideal para toda a sociedade é que o preço de mercado seja exatamente o preço natural. Assim você mantém, né, o interesse do setor privado pela produção daquele bem ou serviço e você tem a sociedade tendo acesso a um produto o mais barato possível, tá bom? Mais barato possível para aquele produto, para a sociedade, tá bom? Mas isso só acontece quando você tem liberdade econômica. E vamos lembrar aqui dos tipos de mercado. Quando você tem monopólio e oligopólios, você não tem eficiência econômica para a sociedade. Mas o equilíbrio econômico, a eficiência econômica vai acontecer na concorrência perfeita, que é quando você não tem barreiras à entrada das empresas em um setor, não tem barreiras à saída, tá? Você tem várias empresas competindo e você tem vários consumidores também competindo pelo produto, ok? Então, quando você tem uma concorrência perfeita, quando você tem liberdade econômica, você consegue fazer o preço de mercado ser o preço natural.
Por quê? Digamos que todas as empresas tenham liberdades para entrar em um setor, sair desse setor e ir para outro setor, caso aquele setor seja de interesse da empresa. Imagina, por exemplo, que o setor de celular que está sendo produzido no Brasil, o preço de mercado esteja acima do preço natural. Ou seja, alguém está ganhando mais do que devia. Ou são os capitalistas que estão ganhando lucro a mais, ou são os trabalhadores que estão ganhando salário a mais do que deveria, ou são os proprietários de terra, de recursos naturais que estão ganhando mais do que deveriam na produção de celular. Se você tem liberdade econômica, esse lucro acima do normal atrairia novas empresas para esse setor. E aí você teria mais concorrência. E essa concorrência faria mais oferta. E o aumento da oferta diminuiria o preço do celular, tá? Até que o preço chegaria ao preço natural. Enquanto o preço de mercado cair até o preço natural, ele não desestimula ainda o capitalista, porque o lucro dele está diminuindo, mas ainda está tendo lucro. Então, enquanto o capitalista estiver tendo lucro, é bem provável que ele não vai sair daquele mercado. Caso muitos capitalistas entrem exageradamente nesse setor e o preço de mercado caia abaixo do preço natural, alguns capitalistas vão desistir desse setor e aí o preço vai voltar a subir até que o preço de mercado vai ficar exatamente no preço natural, tá? Então a lei da oferta e da demanda vai equilibrando o preço de mercado até o preço de mercado ficar oscilando ali próximo ao preço natural. E esse ponto de equilíbrio é interessante que o Adam Smith fala, porque ele não fala que o ponto de equilíbrio vai ser exatamente o mesmo, o preço de mercado vai ser exatamente o preço natural, a oferta vai ser exatamente igual à demanda, mas ele fala da palavra aproximadamente, tá? Então o preço fica oscilando aproximadamente o preço de mercado do preço natural. A oferta próximo da demanda. Que daí essa questão que ele também fala no livro dele aqui, sobre a interação na lei da oferta e da demanda. Se você tem um setor onde a oferta é maior do que a demanda, significa que você tem mais produtos sendo vendidos do que pessoas que querem comprar, tá? Então o que acontece? Os consumidores percebem que tem muito produto disponível e começam a pechinchar pelo valor do produto e o valor acaba caindo, o preço do produto acaba caindo, o que desestimula alguns capitalistas a ficarem nesse setor, ou seja, alguns capitalistas vão sair desse setor, a oferta irá diminuir até que a oferta vai se igualar com a demanda. Se acontecer o contrário, a oferta está menor que a demanda, acontece que agora, se a oferta está menor que a demanda, agora os consumidores vão começar a concorrer entre si, entre os consumidores, para conseguir esse produto. E os capitalistas, percebendo isso, vão aumentar o preço do produto. Esse aumento do preço, consecutivamente, é um aumento do lucro, significa que isso vai atrair novos capitalistas para esse setor. Com uma atração de novos capitalistas para o setor, a oferta aumenta, até que a oferta vai se igualar com a demanda. E aí, falando de demanda, ele fala sobre a questão da demanda efetiva e da demanda absoluta, porque o que importa para a economia capitalista é a demanda efetiva. Demanda absoluta é a quantidade de pessoas que querem um determinado produto, tá bom? Então, por exemplo, a quantidade de pessoas que querem comprar um carro no Brasil. Digamos que sejam lá 190 milhões de pessoas de 208 milhões, né? De 208 milhões de brasileiros, 190 milhões é da menos, né, gente? Porque tem as crianças, né, adolescentes. Então, imagina que seja 150 milhões. 150 milhões de pessoas acima dos 18 anos querem ter um carro no Brasil. Isso é a demanda absoluta. Quantidade de pessoas que querem um produto. A demanda efetiva é o seguinte: dessas 150 milhões de pessoas, quantas realmente possuem dinheiro para comprar esse produto? Então, demanda efetiva é a pessoa que quer e que tem dinheiro para pagar pelo produto.
Então, um comerciante, por exemplo, que vende frutas, tem lá uma demanda absoluta, uma quantidade de pessoas que gostam de comer frutas. Mas ele só vai vender realmente em cima da demanda efetiva, que é as pessoas que querem comer frutas e que têm dinheiro para pagar. Isso é interessante, dá para a gente analisar muita coisa no mundo atual, principalmente no ramo da alimentação, no setor da alimentação, por exemplo. Né? Você tem aí quase 1 bilhão de pessoas no mundo que são da demanda absoluta, querem se alimentar, mas não conseguem se alimentar no mundo por algum problema econômico em seus países e eles não entram para o cálculo da demanda efetiva, ou seja, não são pessoas que conseguem pagar pela sua alimentação. Então, fazem parte da demanda absoluta, mas não fazem parte da demanda efetiva. E quanto mais caro for o produto, a gente está falando sobre alimento, mas quanto mais caro for o produto, maior vai ser a diferença entre demanda absoluta e demanda efetiva. Se você vai subindo para um celular, por exemplo, a quantidade de pessoas que querem e as que realmente querem e podem pagar já é maior do que na questão do alimento. Então você vai ter muito mais pessoas no mundo sem acesso ao celular, né? Principalmente se estivermos falando de uma marca específica mais cara. Tá? Então você tem uma quantidade enorme de pessoas que gostam daquela marca, que adorariam ter um celular daquela marca, mas não entram para o cálculo da demanda efetiva porque não possuem dinheiro. Se você estiver falando, por exemplo, de uma Ferrari, a diferença é maior ainda. A diferença entre a demanda absoluta, que é quem gostaria de ter uma Ferrari, milhões e milhões de pessoas no mundo. Quantidade de pessoas que realmente podem pagar por uma Ferrari, mínimo. Tá? Talvez 5% mais rico da população mundial, 10% mais rico da população mundial no máximo. Tá? Então você tem uma diferença muito grande entre a demanda absoluta e a demanda efetiva. Quanto maior for o luxo do produto, quanto mais caro for o produto, maior vai ser a diferença entre a demanda efetiva e a demanda absoluta. Então, produtos mais supérfluos, produtos de luxo, né, produtos mais caros, tem uma diferença maior, tá bom? Galera, é isso. Aguardo vocês até a nossa próxima aula sobre Adam Smith. Nós vamos ter aqui bastante aula sobre Adam Smith para vocês aprofundarem mesmo o conhecimento em Adam Smith. Quando vocês terminarem essa playlist, vocês anotando aí os conceitos bonitinho, vocês vão estar craques em Adam Smith, tá bom? Então é isso, galera. Aguardo vocês. Até na próxima aula.